Voltamos agora com os gols pelos campeonatos estaduais. Pelo Paulistão, o Palmeiras se garantiu na semifinal ao derrotar o Bragantino por 2-0 no Pacaembu. Aos 21 minutos de jogo, Alexandre cortou mal a cobrança de escanteio e Allan Kardec mandou para as redes. No segundo tempo, após boa troca de passes, Allan Kardec tocou para Wesley fazer o segundo. No domingo, o Palmeiras enfrenta o Ituano em jogo único pela semifinal. Santos e Penapolense decidem a outra vaga. E pelo Campeonato Carioca, Vasco e Fluminense fizeram o primeiro jogo das semifinais com menos de 10 mil pagantes no Maracanã. Aos 10 minutos do segundo tempo, Jean fez bela jogada e cruzou para Fred fazer 1-0 para o tricolor. E aos 21, Thales aproveitou o cruzamento da esquerda e empatou a partida. Os dois times voltam a se enfrentar no domingo e um empate classifica o Flu. A outra semifinal é entre Cabofriense e Flamengo, que conseguiu uma boa vantagem no primeiro jogo. Sérgio do Boccaccio, boa tarde. Boa tarde. Estou cheia de dúvidas. Primeiro você me explica como é que se explica a falta de público do Carioca. Um clássico, nós já dissemos, não passou na TV aberta e foram menos de 10 mil pessoas. Como é que pode isso? Como se explica que desde o início a média de público do Campeonato Carioca é baixa. E no jogo de ontem, Fluminense e Vasco, houve uma outra situação. No jogo do turno, no primeiro turno, houve uma briga muito grande entre as torcidas e essa violência eu creio que tem afastado. Tanto que ontem tivemos novamente registro de brigas entre as torcidas do Fluminense e do Vasco, que por acaso uma torcida do Vasco está banida dos estádios e uma torcida do Fluminense já foi presa, vários integrantes foram presos. Essas duas torcidas resolvem brigar em todos os encontros. Ontem não foi mais uma vez, já temos uma média baixa num jogo em que há uma possibilidade de violência, diminui ainda mais. Como o jogo também não era decisivo, porque, como você já disse, teremos uma outra partida no domingo, aí sim valendo a vaga, creio que no domingo o público seja maior. Né? Não vai dar muita coisa não, talvez uns 20 mil torcedores, o que é pouco, né, para um Fluminense e Vasco. Mas sem briga, se Deus quiser. Bom, e Tomara. E esse regulamento agora, outra dúvida, esse regulamento que só dá vantagem para o empate, explica isso, que não dá para entender. Na Copa do Brasil, que não tem vantagem do empate, quando são dois times do mesmo estado, leva melhor quem tem o melhor saldo de gols. No caso do Campeonato Estadual é a mesma situação, leva melhor quem tem o maior saldo de gols, no caso entre Fluminense e Vasco ou Flamengo e Cabofriense. Mas o campeonato tem um acréscimo. Quem ficou melhor na tabela de classificações tem a vantagem dos dois empates. Os clubes concordaram, não sou eu que vou dizer que está errado. Então, no caso do Fluminense, ele ficou em segundo, o Vasco em terceiro. Ele joga por dois empates. Se tivesse vencido ontem, poderia até perder desde que o saldo de gols dele fosse superior. O Flamengo venceu por 3-0, que foi o primeiro colocado. Pode perder por 2-0 para Cabofriense, que ficou em quarto lugar, que mesmo assim vai estar na final. A tendência é que dê Fluminense e Flamengo. Agora, falando do jogo, ficou mais para o Fluminense? Ficou mais para o Fluminense porque joga pelo empate. O Vasco ontem foi para cima, teve 2 pênaltis a favor, 2 bolas na trave, mas não fez o gol. Precisou do garoto Balotales, que é o apelido dele, entrar no segundo tempo para fazer o empate. E o Fred, mais uma vez, artilheiro. Agora, falando do Paulista, você acha que tem surpresa ou fica Santos e Palmeiras mesmo? A surpresa foi o Corinthians eliminado na primeira fase e o São Paulo perdendo os pênaltis para o Penapolense. Mas o Santos, que é o melhor ataque do campeonato, só perdeu um jogo até agora. Para quem? Para o Penapolense. 4-1. E agora é a hora da revanche do Santos, que joga pela vantagem de estar em casa. Se for empate, vamos para a decisão por pênaltis. E a mesma coisa o Palmeiras contra o Ituano. O Palmeiras com a vantagem de jogar em casa, se der empate, vai para os pênaltis. Mas, em 2004, tanto o Santos quanto o Palmeiras perderam para os pequenos e foram eliminados. Desde 59 não temos uma final entre Santos e Palmeiras. Quem sabe agora? Agora, Boccaccio, muito rapidamente, é possível Balotelli aqui no Brasil? Claro que é possível, tudo depende da estratégia de marketing que venha a ser usada. O Flamengo não vai botar dinheiro, mas a empresa que o veste, uma empresa do ramo de alimentos, estão dispostos a colocar o jogador no Brasil. Tá certo, muito obrigada, Boccaccio. Bom fim de semana para você. Igualmente.